Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DC Entrevista. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e hoje temos uma convidada muito especial. Trata-se de Maria Alvarenga. Ela é agente socioeducativo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, DEGASE, e professora de língua portuguesa aqui da Degrau Cultural, né? Estamos Dois em ansiosos um. aqui para explorar a experiência, né, da Maria Alvarenga no DEGASE. A gente já explorou muito a experiência dela como professora. Hoje a gente quer explorar aqui a experiência dela, né, como agente socioeducativo do DEGASE. Ela vai falar aí sobre as suas atividades diárias, dos atrativos da carreira de agente socioeducativo e dar dicas valiosas aí, né, para quem deseja participar do próximo concurso que está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2024, pessoal. Vamos ficar atento, hein? Então, sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso bate-papo, a nossa conversa com a professora Maria Alvarenga. Professora, muito obrigado por ter aceito aí a participar dessa entrevista, de estar aí junto, dividindo, né, com os nossos alunos aqui a sua experiência dentro do DEGASE. Então, vou falar um pouquinho, né, dessa experiência. Hum? Bem, você vai trabalhar com adolescentes, é um trabalho de segurança pública, tá? Muita gente me perguntou isso. Ah, Maria, está na Secretaria de Educação, é um trabalho mais de educador, né? Já até confundiram com agente educador. Aí eu falei, não, não é. Nada a ver. Apesar de estarmos hoje na Secretaria de Educação, é um trabalho, principalmente do agente, que ele prioriza mais a segurança. Você vai trabalhar com segurança pública mesmo. Exatamente. Só para te situar aqui o pessoal, você entrou pelo último concurso, que foi 2011, não é Sim, entrei isso? no último Que, concurso de 2011, tem bastante tempo, o último concurso, isso, exatamente. Já né? chamaram todo mundo, já acabou de convocar a última Já turma, não é acabou, não isso? tem mais ninguém para ser chamado de Até por 2011. isso, né, está faltando apenas a autorização para que um novo concurso aconteça, mas o próprio diretor, o vice-diretor, do subdiretor, né, do DEGASE, Jaime Silva, conversou comigo, né, por telefone, e ele me disse que a ideia é abrir esse concurso no início do ano que vem, né, no primeiro semestre de 2024, né? Então, o pessoal tem que começar a se preparar, e é um concurso muito concorrido, não é isso? Você poderia compartilhar um pouco aí como é que foi a sua preparação à época para aquele concurso? E aí depois a gente vai começar efetivamente a falar um pouco mais sobre a carreira? Tá, então, eu fiz o concurso, como você me falou, em 2011, já tem bastante tempo. Concurso que foram chamados todos os que passaram, né? Nós estamos agora com a 8ª turma, que foi chamada há pouco tempo. E a preparação naquele período, naquela época, a prova tinha um grau de dificuldade. O fato de ser professora ajudou bastante. A parte de língua portuguesa, redação, eu já tinha essa base, mas precisei estudar um pouco de ECA, de direito constitucional. Na época, caiu matemática, tá? E a gente estava falando de um período, que a gente falar aqui bem, era um período que a concorrência não era tão grande. Hoje a concorrência é muito grande para qualquer concurso. Então, eu posso dizer que hoje os candidatos que vão se preparar para o concurso de DEGASE têm que ter em vista que eles têm que se preparar com mais tempo. Não dá para, né, tomar como base a última prova, porque tem muito tempo, tá? Foi uma prova bem tranquila, mas ainda assim a minha base ajudou bastante. E assim, é fundamental, assim, como já tem a expectativa, né, a previsão de que o edital sai no primeiro semestre do ano que vem, tem que começar a se preparar desde já, né, professora? Sim, sim. Até porque não existe mais prova fácil, né? Exatamente. Então, tem sim a minuta do concurso, ela já está pronta. A necessidade de novos agentes, ela é uma necessidade muito grande. Quem está trabalhando por 2, 3, então a gente está sofrendo bastante com isso. Então, quem está no Degase, não é nós no Degase agora, a gente tem a gente está esperando com muita expectativa novos funcionários, até para poder, né, aliviar um pouco a carga de quem está lá. E assim, tem necessidade, tem minuta, então não tem desculpa. A gente tem Tem que que correr começar a se atrás, tem preparar. que estudar e tem que se preparar antes. A hora é justamente essa. A hora de se preparar para um concurso é quando você sabe que ele vai sair, mas não tem um edital na rua, Lógico. né? Que aí você pode se preparar com mais calma, até porque todos nós temos uma vida muito corrida, não dá para ficar, depois que sai o edital, ficar em tempo integral estudando, então a gente tem que justamente aproveitar esse momento para poder adiantar os estudos, aí matérias que a gente tem certeza que vão ser cobradas, como português, Lógico. como direito ECA. constitucional, o ECA.
né? Isso é muito importante, dá para começar ali a adiantar já por essas matérias. Era isso que eu queria que você comentasse agora um pouquinho, exatamente essa questão de estratégia de estudo, né? Quais foram as estratégias que você adotou à época, né? Que lhe garantiram a aprovação e que você pode, assim, poxa, deu certo comigo, vai dar certo com qualquer pessoa. Que estratégias que você adotou, por exemplo? Então, a estratégia que eu utilizei foi justamente porque, na época, eu tinha algumas metas, alguns concursos que eu tinha em vista e algumas matérias já sabia que era base, né? Então, como eu falei, português já tinha essa base, mas eu comecei ali a pegar direito constitucional, o ECA, de forma antecipada, e isso me ajudou, né? Então, se eu sei que está para sair o concurso do DEGASE e já sei as matérias que são certas, isso não me impede de começar o meu estudo. Então, eu posso dizer que a principal estratégia ali que funcionou foi começar o estudo com antecedência. Legal, perfeito. E assim, vamos falar então agora um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho como agente socioeducativo, né? Eu queria que você resumisse para a gente aqui, né? Quais são as atividades que você desempenha no dia a dia dentro do DEGASE? Então, o trabalho do agente socioeducativo ele é muito complexo. Ele, como foco principal, é a segurança, porque, afinal de contas, você está lidando ali com menores infratores, né? E você tem que ali conduzi-los a fazer as atividades, né? E respeitar regras, coisa que muitos não estão acostumados, tá? No entanto, você lida um pouco com essa parte educacional, porque você tem muita conversa com esses adolescentes. Então, em alguns casos, vai ser a primeira vez que eles vão, de fato, ouvir um adulto, né, que vai falar sobre o futuro. Então, tem uma parte de segurança, tem uma parte educacional, é um trabalho muito complexo, tem um trabalho psicológico também. Então, você vai lidar com um adolescente que tem uma história de vida muito complicada, né? E é um trabalho, mas você no dia a dia você cresce também como pessoa, né? Então os dois lados acabam crescendo ali. Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Arenga, quais são assim, as principais características e habilidades que alguém tem que ter para desempenhar bem essa função, né? Que com toda certeza assim, ela é bastante desafiadora, né? Eu acredito assim que de repente você tem que ter um perfil talvez psicológico também para lidar com crianças. A gente tem que saber que são crianças infratoras, né? Diferentemente de crianças de Sim, é escola. uma realidade muito diferente. Então, assim, que tipo de habilidades, que tipo de características, né, a pessoa tem que ter para conseguir desempenhar essa função? Com habilidade, de forma correta, né? E também que ele não se sinta frustrado na hora de entrar, né? Puxa, eu quero tanto, mas de repente aquela pessoa também não tem essa habilidade, não tem aquela característica para atuar com esse tipo Perfil de ali, né? função, não tem esse perfil. Tem um perfil necessário para atuar com essa função? Olha, acho que a paciência e o amor acho que é o principal ponto. Você tem que ter paciência. Você vai lidar com pessoas que têm uma realidade de vida muito diferente da qual você está acostumado. Então, aquela linha do que é certo, a forma de falar é muito diferente. Você tem que estar aberto para entender isso, né? Entender que às vezes você vai lidar com adolescentes que a única linguagem que eles tiveram a vida inteira foi a linguagem da violência. Então, nem sempre você vai falar algo e você vai ter aquela receptividade. No entanto, como eu falei, você aprende muito. O que me ajudou, na verdade, a ter esse perfil foi o fato de ter sido professora há bastante tempo, né? Lidar com um adolescente. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas assim, é algo que a gente tem que estar preparado. Esse conflito de gerações é muito complicado, né? Isso a gente vê em casa, os pais com os seus filhos adolescentes, você já tem um ambiente conflituoso. Ali sendo esse adolescente, né, infrator, mais ainda. Mais ainda. Mas se você tiver com o coração aberto, né, para poder ouvir, entender e ao mesmo tempo conseguir se impor, então exercer uma autoridade sem ser, né, autoritarista. Acho que essa é a linha tênue ali que eu estou querendo passar. Né? Você consegue passar para ele que ele precisa te respeitar, ele vai ler isso com o tempo de acordo com a sua postura, tá? E sem ser autoritarista, sem agir de violência. Então, dá. É um trabalho difícil. Não tem uma fórmula. A gente fala lá que não existe uma receita de bolo. O que a gente faz hoje pode não funcionar amanhã, porque o adolescente ele muda, né? Sim. É o ser humano, enfim.
assim, a gente sabe desse papel, né, fundamental que o Degazi tem na sociedade, né? E eu queria exatamente, você consegue já perceber esse impacto do trabalho dos agentes socioeducativos na vida dos jovens? Realmente vocês, eu diria que é o seguinte, vocês também têm um papel de transformar a vida desses jovens? Sim, diretamente. Então, é essa parte que eu falo, da conversa, da paciência, do amor, e ao mesmo tempo você ser firme, porque você tem que dar conta da parte da segurança. A gente, infelizmente, não consegue recuperar, né, todos os adolescentes, porque falar de mudar de vida, né, dar uma guinada na sua vida, não depende de um lado só, né? Precisa dos dois lados. O que eu posso dizer hoje é que eu me surpreendi muito quando entrei no Degase, porque até então a gente tem uma visão de que é um sistema que só se preocupa com a questão da punição. E isso não é verdade. Eles fazem muitas atividades, há muitas oportunidades, jovem aprendiz, a escola, mas infelizmente não são todos que querem, né, aproveitar essa oportunidade. Isso aí. E isso também a gente tem que aprender a lidar. A gente tem que aprender a lidar com a questão da a gente se considera que está perdendo aquele adolescente, porque infelizmente a gente tem notícias depois de um ou outro adolescente que ou morreu ou alcançou a maioridade e continuou cometendo atos e foi para o CEAP, né? O que a gente sempre fala lá é que a gente não quer que o Degase hoje seja uma escola para o CEAP. A gente não quer, que muita gente encarava assim, né? Então, há muitas atividades, então, até por conta disso, é muito trabalhoso, porque a gente tem que conduzir para atividades, para escola, para cursos, tem atendimento, então há um esforço muito grande para atendê-los, né, na questão de saúde, mas, infelizmente, a gente tem que entender que não vai conseguir alcançar todos. Mas a gente consegue alcançar muita gente, consegue ter boas notícias, e é muito gratificante ver quando o adolescente ele até manda notícias e fala que a vida é outra, que constitui família, que arruma um emprego, enfim, que saiu de uma vida criminosa. Eu ia comentar exatamente isso agora. Você tem alguma experiência assim que você viveu ali dentro, né, que marcou você, porque de repente você se afeiçoou por um determinado adolescente, determinada criança, e essa criança de fato evoluiu, né, e conseguiu deixar esse mundo do crime, deixar não do crime necessariamente, né, mas desse mundo desse lado desvirtuoso da vida, né, e começou a ter uma outro tipo de vivência no seu dia a dia. Sim, já passei. Há pouco tempo, inclusive, nós tivemos uma leva de meninas que foram para um estavam no fechado, foram para um semiaberto, que é o que a gente chama de CRIAD, e lá elas tiveram a oportunidade do jovem aprendiz e conseguiram uma oportunidade no Tribunal de Justiça, como estagiárias. Então, assim, foi muito bom ver aquelas meninas já vestidas de uma forma diferente, com outra perspectiva de vida, né? Então, a gente fala muito isso para eles, assim, há muitos adolescentes ali que nunca ouviram de alguém que sonha que eles possam ser alguma coisa, né? Então, eu já ouvi adolescente falar isso para mim. Ninguém nunca sonhou para mim, falou assim: eu sonho que você vai ser um médico, eu sonho que você vai ser um advogado, né? Então, falta isso. E quando você consegue colocar essa sementinha ali, né, e mostra para eles que eles são novos, que aquele ato, né, errado, aquele ato infracional não define quem eles vão ser para a vida inteira, e alguns recebem isso, é muito gratificante. E há pouco tempo foi o que eu te falei, eu tive essa experiência de ver depois em fotos as meninas no TJ, né? E eu tenho certeza que elas começaram a ver a partir dali que sim, elas podem conseguir crescer na vida de uma outra forma, que infelizmente foi colocada para eles por muito tempo, que eles só poderiam ter oportunidade no crime. Sim. E isso não é verdade. E quem sabe futuramente que essas meninas que estão aí no TJ hoje como estagiárias, né, como menor aprendiz provavelmente, né, elas não venham aí ocupar daqui a pouco um cargo de técnico judiciário, faz concurso, passa para técnico Não judiciário, para é? analista, quem sabe até para juiz, né, seria realmente muito bacana. Acho que a partir do momento que você... Uma A questão não é experiência. quantidade, né, professora? Sim, Não é verdade. quantidade de quantas pessoas vocês vão recuperar, mas saber que vocês estão recuperando muitas pessoas, né? Isso que é importante, né? Sim. Já aconteceu no sistema, inclusive, de você ter alguém que teve como adolescente uma vida muito conturbada, fez concurso e hoje está no Degas como funcionário, É né? mesmo?
Já Que legal. eu tenho conhecimento de algumas ali que isso aconteceu. Um amigo, assim, que eu conversei, inclusive, com ele. Então, e eu sempre uso esse exemplo para eles. Algumas falam, inclusive, para mim, que vão fazer concurso para o Degas também, Pô, show né? de bola. Querem ser agente socioeducativa. E eu acho isso muito legal, porque é o ponto que você consegue até inspirar, né? Exatamente. Essa galera. Assim, não que você não entenda essas pessoas, mas talvez essas pessoas que um dia foram infratores e hoje são agentes socioeducativos, talvez eles tenham ainda esse diferencial de entender a cabeça de quem está ali, né, de forma um pouco mais concreta, porque eles vivenciaram aquilo, né? É realmente uma questão bem legal, bem, muito interessante, eu não sabia disso. Talvez aí, quem sabe você nos ajude aí a encontrar alguém que possa também fazer aqui uma entrevista com a gente explorar isso com ele, vai ser bem legal, né? Pode deixar, vou falar, se ele quiser. Com Assim, certeza, se foi ele bem quiser, acho que interessante. seria bem Ele legal. começou a contar. E que eu te falei, isso não impede de acontecer futuramente, porque eu sempre converso com as adolescentes lá, e onde eu trabalho, e falo: nada impede vocês de estudarem, se prepararem, e hoje amanhã fazerem prova para o DEGAS, porque o lado bom do adolescente é que tudo que ele passa ali não fica para a vida dele, não fica para a ficha, né? Vamos dizer assim, que ele sai dali com uma ficha limpa, Zero. né? Quando ele completa lá os seus 18 anos, ele não fica marcado por ter passado pelo sistema. Então, isso não o impede de fazer uma prova na área de segurança pública. Sim. E se isso acontece, eu acredito que é aí que o trabalho foi bem feito mesmo. Porque se você consegue fazer o adolescente sair de um extremo e a ponto de querer trabalhar também nisso, reproduzir isso aí, então, é porque o trabalho está dando resultado. Com certeza. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a estrutura do cargo, né? Antigamente, quando você fez o concurso, inclusive a carreira de nível médio, né? E ela foi alterada recentemente para nível superior, né? Isso foi em 2022, a lei 9.769. Correto? É isso mesmo? Hoje é uma carreira de nível superior, não é Hoje é uma isso? carreira de nível superior. Perfeito. A gente não sabe ainda como vai ficar o próximo concurso, tá? Ainda é algo que está muito obscuro e está sendo discutido. Eu não vi ninguém batendo martelo e dizer que vai ser uma prova de nível superior. Mas tudo leva a crer que sim, já que o cargo foi para o nível superior. Mas eu lembro que algo parecido, uma polêmica parecida aconteceu com a própria Polícia Civil, né? Na Polícia Civil, o cargo passou para nível superior, também tinha passado para nível superior, mas ficamos por um bom tempo nessa questão se a prova em si, se o edital, ele ia Eu ou acho que não, você né? está se referindo ao cargo de investigador, né? É que na E época havia sido aprovada uma lei, né? Só que essa lei ela não teve de fato validade. Por quê? Porque foi uma lei que foi criada pelo próprio legislativo, que né? não E poderia. que não poderia, deveria ter vindo do Poder Executivo. Isso não aconteceu. Ela foi aprovada e o governador à época não sancionou a lei, vetou e continua sendo de nível médio. Nesse Conseguiu. caso, Não, não é o é, caso de não gás. é O o caso de gás aqui especificamente, né? Que já é caso de gás, especificamente, o cargo foi para nível superior, superior. né? É que eu ouvi alguns boatos de que o Mas edital poderia sair com nível médio em virtude de problemas que estão acontecendo lá dentro, mas isso não vem ao caso hoje no momento. hoje Hoje a a gente não sabe. carreira exige Mas a nível carreira superior. hoje é de nível superior, Superior, sim. exatamente. Como é que é o regime de trabalho ali, a jornada de trabalho? São 40 horas semanais, mas é regime de escala, não é assim que funciona? Então, nós temos dois regimes hoje que funcionam no Degas, que é o diarista, Ah, né? tem o diarista. Esse diarista, ele trabalha, né, durante a semana e tem de segunda a sexta, e ele tem os feriados, pontos facultativos, finais de semana em casa, tá? Como a nossa carga horária é menor, então acaba que ele não trabalha efetivamente de segunda a sexta, né? Existe uma escala alternativa para cumprir essa carga horária, mas ele tem a benécia de não dormir no trabalho, né? De sair por volta de 5 da tarde e não trabalhar os finais de semana. E tem o plantonista, que é o meu caso. Hoje eu sou plantonista, já fui diarista também, hoje eu sou plantonista. Com o plantonista, você faz uma escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, tendo uma folga mensal. Então, uma vez por mês, você vai ficar 6 dias em casa. Você trabalha 24 horas e fica 6 dias em casa, né? Hoje, essa é a nossa escala de trabalho. A gente pode também ter a questão do que a gente chama do RAS, que é um regime adicional de serviço,
que é pago por fora, que acontece também na Polícia Civil, na Polícia Polícia Militar, Militar. que a gente conhece, Exatamente. né? Que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem no nosso trabalho, que é o diferencial de outros. Se eu precisar, eu posso, por exemplo, fazer um RAIS e consigo um adicional no meu salário, A gente vai falar né? exatamente sobre isso, mas antes, eu queria só que a gente aqui estabelecesse qual é o valor direitinho da remuneração, né? Pelo que eu apurei aqui, você me ajudou nessas informações, né? A remuneração hoje atual é R$ 4.575,05, né? O vencimento inicial, o vencimento base, é de R$ 3.634,25. Tem o auxílio alimentação de R$ 598,60 e o auxílio Isso, transporte de R$ 342. Está correto? está correto. É esse nosso Perfeito. conhecimento. Agora você falou do RAIS. O RAIS seria, digamos assim, o pessoal antigamente falava muito o bico, né, e tal, de você trabalhar nos seus dias Isso, de folga, não é isso? Como tem é. nas forças de segurança de um modo geral. Você sabe quantos RAIS, né, o agente socioeducativo pode fazer durante um mês? E qual é o valor atual do RAIS? Então, o máximo que nós podemos fazer, até para uma lei do Estado, são 8 RAIs. Oito Tá? RAIS. O valor hoje do RAIS no Degase, tá? É de R$ 333. 330. Vamos fazer aqui uma continha só para o pessoal ficar sabendo. 333 vezes 8. Se a pessoa fizer 8 RAIs no mês, é mais 2.664 aquela remuneração que eu falei de 4.575. Ou seja, passa de R$ 7.000. Consegue passar. Aí você Consegue tem que fazer passar. os 8 RAIs, as marcações do RAIs direitinho. Dá para fazer, tá? A gente tem que trabalhar bem, porque você acaba ficando mais cansado. Sim. O sistema ele precisa. Hoje, por exemplo, a gente está com uma necessidade muito grande de agentes, então a gente está precisando muito que as pessoas façam, né, marquem esse adicional de serviço, está contando muito com isso, e é aquele a mais que você contou aí que dá no salário, né? Mas, Com as mas, folgas dá para você fazer direitinho, sim. mas Maria Aurélia, deixa eu dizer uma coisa. O RAIS, então, assim, é opcional. É opcional? É opcional, não é obrigatório, mas assim, Não. sempre que a pessoa quer, consegue, tem sempre vaga para fazer o RAIS? Ou nem Então, sempre, ou isso é disputado? depende da quantidade de agentes. Como hoje a necessidade é muito grande, por exemplo, entre as agentes femininas, que a necessidade está sendo bem maior, a gente está marcando com muita facilidade, entendeu? A gente bate facilmente a quantidade dos 8 RAIs ali no mês, tranquilo. Mas já houve tempo em que você, por exemplo, no masculino, eles não conseguem marcar 8 RAIs, não. A disputa acaba sendo maior, Maior. então eles ficam ali por volta de 5, Só para tá? entender também, uma questão, acho que até o pessoal vai ficar curioso em relação a isso, né? As agentes femininas só trabalham com meninas e os agentes masculinos só com meninos? Ou não? Então, as agentes femininas só podem trabalhar com meninas e pode trabalhar também nas unidades masculinas. As mulheres podem trabalhar nas unidades masculinas. No entanto, o nosso trabalho na unidade masculina fica muito restrito às visitas, ao livro que tem que ser feito, de livros diários de ocorrência, mas nesse sentido. O homem ele não pode atuar na unidade feminina. Existe uma lei que determina isso. O homem não pode atuar. Até Perfeito. porque a gente está falando de meninas, está falando de um Adolescentes. ambiente em que elas têm uniforme, claro, mas elas ficam mais à vontade. Você tem que entrar no alojamento e não por lei não pode, Não masculino não faz pode. sentido, sem dúvida alguma. Nós só temos uma unidade feminina e temos várias masculinas, então acaba que a mão de obra masculina fica mais tranquila nesse sentido, então fica bem equilibrado. Entendi. Agora, uma outra questão também, assim, porque quando eu falei com o subdiretor, né, ele até comentou exatamente isso, que há uma falta maior de agentes femininos, né, do que de agente masculino. Mas Sim. ainda assim, vamos supor, você acredita que o edital vai trazer um quantitativo de maior de vagas para mulheres do que para homens? Ou a tendência é porque geralmente é muito mais para homens do que para mulheres, né? Talvez até por possuir mais homens, né, dentro da ou ter mais unidades Mais masculinas do unidades que masculinas. femininas. Exatamente. Mas você acha que dessa vez talvez possa se aproximar essa quantidade de vagas para homens e mulheres em função desse grande déficit? Eu acredito que vai ficar muito próximo, ali vai ficar bem equilibrado a Ah, quantidade de vagas entre homens e mulheres. Historicamente, o Degas, nos últimos concursos, sempre colocou um número muito expressivo masculino
e um número muito baixo de agentes femininas, porque houve um tempo que os homens também atuavam nas unidades femininas, entendeu? Então, as mulheres ficavam em poucos cargos. Com essa lei, em que na unidade feminina só pode atuar mulheres, o jogo acabou virando nesse sentido, porque a necessidade de agentes femininas é absurda. E nós temos um quadro em que há muitas mulheres que estão próximas de se aposentar. Né? Então, assim, além de... Posso falar que hoje, além das vagas que precisamos hoje, já temos que contar futuramente, bem próximo, um futuro bem próximo, com mulheres que já estão em processo de aposentadoria. Então, assim, mas no masculino, esse processo também está ocorrendo. Há muitos homens que estão entrando com processo de aposentadoria, já estão na idade, alguns já se aposentaram, e também há necessidade, mas não há como negar que o número de agentes femininas, né, a necessidade maior é de agentes femininas. Legal. Bom o pessoal saber disso, até porque assim, às vezes as pessoas têm aquele preconceito, né? Porque às vezes atividade de segurança, pensa assim em homem fazendo, e hoje o que tem de mulher fazendo em atividade de segurança na Polícia Civil, na Polícia Militar, no DEGASE, né, nas guardas municipais, assim, tem crescido muito e é muito legal ver isso, né? Que as mulheres também ocupando esses cargos que até então, antigamente, eram vistos como cargos de homens, né? De forma muito errada, né? Até porque a gente tem que entender que o trabalho de segurança, boa parte dele é a questão da conversa, do negociar. E nessa parte da negociação, né, as mulheres, elas têm uma habilidade que é natural. É verdade. A gente tem que admitir isso. Então, ali você vai sempre tentar evitar a chegar às vias de fato. Sim. Você consegue, numa boa negociação, convencer a pessoa a fazer o que você quer, o que é o certo, né? Sem que você haja necessariamente sempre com o poder da força. Questão física, mais bruta, né? Em muitas situações, você vai lidar, como hoje a gente lida, né? Infelizmente é uma realidade, em situações em que você está em menor número, tá? E você precisa negociar. E você, de fato, não é a ideia você ficar agindo de truculência. Então, a segurança hoje, pública, até quando a gente acompanha nas ruas, é a negociação. E eu até falo muito isso com meus alunos, quando eles questionam, não sei para quê, para ser PM, para trabalhar com segurança, eu tenho que ter redação, eu tenho que fazer redação. E eu sempre uso esse argumento para eles, porque a sua maior arma é a palavra. Perfeito. Entendeu? Você vai usar muitas vezes a palavra para você não ter que usar a força. Perfeito. Total sentido. Vamos voltar aqui novamente à questão ali dos benefícios, da remuneração, porque eu sei também que existe hoje o adicional de qualificação, né? Isso que é pago aos agentes. Você pode ter esse adicional é quando a pessoa tem uma titulação superior à que é exigida para o cargo. Ou seja, quem tem formação superior, vai ganhar aquela remuneração que eu disse agora há pouco, mas quem tiver uma especialização, um mestrado, um doutorado, vai ganhar um pouquinho mais, não é isso? Isso. Se com o nível superior, você já tem, só pelo fato de ter o nível superior, nós tivemos um acréscimo de 3% no nosso salário. Essa questão é exatamente isso que eu vi o plano de cargos e diz lá, treinamento 3%, que dá R$ 109,03. Isso é só simplesmente por ter a formação superior? Ou é porque há algum tipo de treinamento? É mais o curso de formação, você já ganha esses 3%. Ok. Esses 3% é depois do curso de formação, seria isso? Isso. Perfeito. Quando você faz a pós-graduação, esses 3% passa a valer como 7%. Ele não é acumulativo. Sim, exatamente. Você deixa de ter esses 3% e passa a ter 7%. E se você fizer o mestrado, 10%. Esses 7% passa a ser 12%. O doutorado 12, não? 12,5 e o mestrado 10. Desculpa, doutorado. Mestrado 10 e doutorado 12,5. 10, 12, isso aí. Exatamente. E aí eu vou aqui só dar os valores para o pessoal estão sabendo, né? Que então, depois do curso de formação, que seria esse treinamento, 3% é R$ 109,03. Quem fizer uma pós-graduação, uma especialização, 7,5% dá R$ 272,57. Um mestrado, 10%, então é R$ 373,43. E o doutorado, 12,5%, R$ 454,28. Maria Varenga, esse adicional de qualificação ele é levado para aposentadoria, não é isso? Sim, é levado. O que é um atrativo para a pessoa, né, estudar, né? Isso é fundamental. Porque a gente fala muito isso aqui também, né, professora? Não adianta você somente estudar, né, para passar no concurso.
Quando você ocupa uma carreira Muito pública, você bom. precisa estar continuando estudando, não é isso? Assim, é fundamental estar sempre Sim, estudando, né? sim, continue estudando. E o lado bom também, já que a gente está falando também dessa parte do Degase, é que tem esse incentivo do estudo, você ganha, você melhora a sua qualificação, o valor do seu salário conforme você vai estudando, então isso é uma forma de incentivar o servidor a continuar a sua qualificação, né? E você ainda tem a progressão, que é o plano de carreira que nós temos, né? Que faz um diferencial também. Às vezes você não olha isso, né? Você vê que às vezes tem um concurso que tem um valor X de salário, mas ele não tem Um plano de carreiras atrativo, um né? plano de carreira legal, entendeu? E o DH nesse sentido é bem interessante. E me diz uma coisa, as promoções e progressões ocorrem mais ou menos dentro de quanto tempo? De 4 em 4 anos. 4 anos. E você consegue chegar ao topo da carreira em quanto tempo? Em 20 anos? Até menos? Isso. 20 vai 20 mais anos, ou mais ou menos. menos. Legal. É uma dúvida que todo mundo, às vezes, principalmente esse pessoal que gosta da área de segurança pública, quer saber, né? Os agentes socioeducativos trabalham armados? Não, não trabalham Não armados. trabalham armados, Não né? trabalham armados. Perfeito. Mas É, tem nem, eu digo armado não de arma de fogo necessariamente, mas algum tipo de armamento, teaser, nada então, disso. a gente tem alguns equipamentos de segurança, como, né, um espargidor, que é um spray que são compostos próximo, não é um spray de pimenta, mas ele tem um efeito bem parecido, que é aquilo que vai dissipar, que auxilia bastante. Você também tem grupos de apoio, então, se a situação ficar muito ruim, um motim, você se sentir ameaçado, e não precisa ser por um grupo, até por um adolescente só, se você sentir que não, o grupo sentiu que está ameaçado, nós temos o GAR, né, que é o grupo de ações rápidas, que eles vêm em nosso socorro, ajudam também. Mas como é que se aciona esse grupo? Por telefone mesmo, ou a gente também tem os rádios, que a Ah, direção ok. nos ajuda nesse contato, né? E nós temos o treinamento, justamente, algumas medidas de segurança são importantes nessa condução do adolescente, justamente para que não possamos ser surpreendidos. Então, se a gente sente que algo está fugindo ao controle, a qualquer momento que você sinta a sua segurança, que você não vai conseguir, né, lidar com aquela situação, você não está sozinho ali, tá? Nós temos esses grupos que nos auxiliam. Durante o curso de formação, ou até mesmo como treinamentos, né, do dia a dia, digamos assim, do Degase, tem também treinamentos, ou no curso de formação vocês aprendem algum tipo de atividade de autodefesa, alguma Sim, luta específica? tem alguns cursos que o Degase sempre oferece, isso não só no início, além do curso de formação, você vai ter cursos que vão auxiliar De defesa nessa, pessoal? isso, em defesa pessoal, em como usar, né, esses espargidores, as situações, a própria negociação, para você lidar com esses conflitos. Então, são vários, diversos cursos que o sistema oferece, tá? Mas, em muitos casos, né, os agentes também buscam por conta própria cursos de defesa pessoal também, que é sempre bom. Eu, por exemplo, faço o meu curso independente, aprendi muita coisa no sistema, mas, assim, eu procuro manter esse meu aprendizado, porque autodefesa é uma coisa que você tem que estar dando continuidade, né? Uma coisa que você Sim. precisa do tempo. Mas, sim, o departamento, ele dá, ele oferece esses cursos. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre o curso de formação. Ele dura em média quanto tempo? O que você aprende dentro do curso de formação? Então, depende de cada período, né? No meu caso, o meu curso de formação durou ali 2 meses, tá? Mas já vi turmas anteriores que o curso demorou um pouco mais, em outros demorou um pouco menos, depende muito. No curso de formação, você aprende ainda mais sobre o ECA, sobre o SINASE, sobre o próprio sistema, sobre, né, a utilização de rádios, de equipamentos, não só ele, mas outros equipamentos que você utiliza no seu dia a dia, né? Você aprende a questão do... Botar aqui o que mais? Fugiu aqui a mente. Enfim, todo o dia a dia do trabalho é passado ali, né? Perfeito. Você entende melhor como que é o caminho desse adolescente dentro do sistema. Não tem só a parte de segurança, até a questão mesmo jurídica, como é que é o caminho. Cumpriu medida tal, vai passar por audiência,
Um adolescente que ele é apreendido porque ele descumpriu uma busca e apreensão, em que local do sistema ele se encaixa. Então, tudo isso a gente aprende. Então, quem vai fazer o concurso e fica, às vezes, angustiado, porque como é que eu vou aprender isso tudo? Você tem um curso de formação e o dia a dia que você vai Perfeito. entender. Com certeza. O DEGAS ele possui quantas unidades no estado, né? E você teve a opção de escolher a unidade onde você gostaria de trabalhar? Explica pra gente aí como é que funciona esse processo de lotação. Olha, confesso que agora eu não tenho o número exato de quantas unidades nós A temos ordem no de grandeza, mais de 10, provavelmente, mais certamente. de 10, com certeza, né? Sim. A unidade feminina, nós temos uma unidade fechada, uma única unidade fechada no estado, que fica na Ilha do Governador. Então você só Tá? pode. Mulheres sabem que só vão trabalhar na Ilha do Governador, correto? Isso. Não, mas assim, algumas trabalham em Volta Redonda, Campos, nas Ah, tá. unidades masculinas, ou nos chamados CRIADES, que são o sistema semiaberto. Então, nós temos mulheres, né, agentes femininas lotadas em todo o estado. Volta Redonda, Barra Mansa, Campos, né, e outras unidades. Qual foi a outra pergunta que você fez? E Foi se tem a possibilidade de escolher, como é que funciona o processo de lotação? É a administração pública que decide onde você vai trabalhar, ou ela te ouve, pede opções para você, e aí tenta, se possível, né, casar o seu interesse com o interesse da administração pública, ou não? Olha, a vaga é para então, lá, você tem que ir para lá. prevalece o interesse público, né? Então, Sempre. assim, eu fiz o concurso, por exemplo, a Volta Redonda, mas Ah, nunca trabalhei em Volta Redonda. você morava em Volta Redonda na época? Na época eu tinha vontade de morar em Volta Redonda, ainda Ah, tenho tá, essa correto. vontade, eu gosto do interior, né? Mas eu nunca consegui trabalhar em Volta Redonda. Né? A administração, o DEGAS, ele vai decidir a sua lotação. No meu concurso, foi um concurso regionalizado. Eu não acredito que dessa vez vai ocorrer da mesma maneira. Então, o que acontece? No meu concurso, você tinha que escolher o polo para o qual você queria fazer a prova. Exatamente. Eram Muitos várias escolheram cidades. capital, aí capital você fica por aqui, e eu escolhi Volta Redonda. Então, a princípio, eu teria que ficar em Volta Redonda, mas o interesse, né, a necessidade pública maior era aqui na capital. Então, por conta disso, por mais que meu concurso tenha sido para ficar em Volta Redonda, eu sempre atuei na Ilha do Governador. Né? Então, claro, eles levam em consideração a sua vontade. Tendo A vagas, possibilidade. eles dão prioridade para as pessoas ficarem no local onde moram. Então, se eu moro em Volta Redonda, eu até posso passar um bom período pela necessidade aqui na capital. Mas assim que essa necessidade ela acabe, que tenha gente suficiente, a administração, o departamento, ele tenta alocar esses agentes próximo às suas residências. E, quando possível, o departamento também dá essa assistência. Então, por exemplo, hoje nós temos agentes que moram em Volta Redonda e, quando é possível, a unidade faz esse transporte do agente, tá? Quando é possível. Em alguns casos, não é. Por exemplo, eu tenho amigas que são de Friburgo, que são de Campos, e elas arcam com esse translado, entendeu? Mas há uma preocupação do departamento em colocar, claro, os agentes próximos de onde mora, quando possível. Mas o que prevalece realmente é a necessidade da administração. Mulheres agentes, por exemplo, né, femininas, elas basicamente o forte é aqui na capital. Então, ir para outras regiões é aquilo que acontece, mas é mais Não é difícil. certo. Uma maior necessidade acaba sendo aqui onde tem Agora, mais necessidade, vagas. sim. Hoje, não sei amanhã, a gente não pode saber, mas assim, pode ser que hoje o departamento tenha que colocar uma unidade feminina também em outras regiões, e aí vai acontecer, de ter mais vagas. Perfeito. A gente já falou aqui no início do nosso bate-papo que ainda falta autorização do governador Cláudio Castro, né, para que o concurso possa de fato ser aberto. Você tem alguma informação aí de bastidores, do que você ouve lá dentro, né, de como é que estão esses preparativos internos? Você falou aí em minuta, já tem uma minuta do concurso. Você tem alguma informação assim extraoficial, obviamente, você não pode falar pela instituição, né? Mas alguma informação que você ouviu de que o governador se comprometeu a fazer o concurso, de autorizar o concurso? Fala-se alguma coisa lá dentro nesse sentido? Luiz, eu confesso que eu não tenho informações com relação ao governador. O que eu tenho de informação, e como você mesmo falou, não estou falando pela instituição,
é só pelo conhecimento de bastidores mesmo, é que já tem uma minuta do edital, já tem tudo prontinho, o que, que se precisa, o que, que vai exigir para o cargo, tudo prontinho. Porque a necessidade, ela é muito grande. Isso aí é bem clara. E há a necessidade especial porque existe uma lei que foi colocada que só, principalmente as agentes femininas, que só podem mulheres atuar no sistema, não é, feminino. Então, assim, há uma necessidade aí mais do que especial, porque é uma cobrança do judiciário. Ele não abre mão de que só possam ter mulheres. E não temos, é muito claro que não temos mulheres suficientes. Então, tem uma coisa que não está batendo e que é muito emergencial. Então, eu acredito que essa situação possa antecipar, sim, algumas coisas. Então, assim, isso pode pressionar politicamente, juridicamente, para que haja um concurso. Concurso, né? O mais rápido possível. Mais Assim, rápido. a gente ainda não tem, então, previsão de edital ainda, a gente sabe que deve sair, né, no primeiro semestre, né? Não A temos gente tem essa organizado. previsão, inclusive, assim, essa ideia, inclusive, dentro do próprio sistema. Está sendo prometido também para as agentes. Vamos Lógico, ter não esse entendi. concurso no ano que vem, Vamos porque, ter. como eu te falei, nós hoje estamos sobrecarregadas, assim, é muito trabalho, e pouca gente para dar conta. Então, assim, o próprio departamento fala para a gente, ó, calma, vamos ter um concurso ano que vem, vocês vão receber uma... Se eles estão falando isso de forma interna para vocês, é porque eles provavelmente já receberam alguma Deve sinalização de ter que vão algum... ter o concurso autorizado muito em breve pelo governador, né? O Sim, que é isso é interessante. Mas não temos. nada Sim, oficial, mas nós temos sim esse cenário. perfeito. A gente não tem uma previsão exata de edital, apenas que deve sair no primeiro semestre, né? Não temos organizadora de concurso, obviamente isso só vai acontecer após o governo autorizar oficialmente esse concurso. E aí agora, como professora, né, com alguém que atua nessa área de concurso, né, frente a esse cenário, não temos organizadora, sabemos que deve ter o concurso, não temos organizadora, não tem previsão de edital. Como estudar de forma assertiva e eficiente para esse concurso, né? Sem ter uma organizadora, porque as pessoas gostam de estudar com aquele foco para uma organizadora específica, né? Não dá para fazer isso agora, né? E aí, o último concurso foi feito pela CEPERJ, só que a CEPERJ basicamente hoje está ali às moscas, digamos assim, né? Não faz concurso há muito tempo. O edital passado ainda é uma boa referência de estudos? Eu acho que você pode falar um pouco mais pela disciplina de português, né? Mas de uma forma genérica, você acha que vão entrar outras disciplinas também ou não? Aquele conteúdo ali é mais ou menos realmente o que é preciso? Pelo menos as disciplinas, né? Esse é o grande ponto. As disciplinas, eu acredito que sim. Por exemplo, existem as disciplinas que são carro-chefe e que você sabe que dá para começar a estudar, mesmo que eu não tenha ainda uma banca definida, mesmo que eu não tenha algo mais concreto, mas se você quer fazer parte do corpo de agentes, né, do Degase, você pode começar a estudar matérias que a gente tem a certeza que vai vir no edital, que vai ser português, né, direito constitucional, ECA, que é a base, né, da parte de direito, ECA é o grande, é o foco. Então, você pode começar a estudar por elas, o SINASE, legal pegar o SINASE para estudar, que é uma outra lei, e dá para começar os estudos. Direito Deve, na administrativo verdade. também? Hã? Direito administrativo também? E administrativo, eu confesso que eu não lembro da nossa última prova. Eu começaria pelo constitucional, que foi o que mais foi cobrado, e o ECA. E o ECA, em Em português, português. Se obviamente. a gente falar bem, a gente está falando de 3 matérias que já são 3 disciplinas que são bem extensas já, tá? E você pegar o ECA de forma bem concreta, você dominar essa matéria, vai te dar uma boa base para você conseguir uma vaga no concurso público. Então, assim, não dá para você começar o estudo quando você já tem uma banca definida. Quando você tem uma banca organizadora definida, a gente está falando de um prazo ali, no geral, que a gente tem acompanhado nos últimos concursos, às vezes de 5 meses, né? Às vezes até menos do que isso, porque entre a banca ser colocada, vai ser X, e a prova de fato, a gente está levando ali uns 5 meses. E é um prazo muito curto, por isso que a gente tem, às vezes, aquele desespero do candidato quando vai chegando no dia da prova. Então, se você não quer ser mais um candidato desesperado, que você quer fazer uma prova com consciência, o bom é que você comece agora. Eu sempre aconselho a começar os estudos agora, né?
Então, se eu tenho um sonho de fazer parte de uma determinada instituição, eu já tenho que começar o estudo de forma antecipada, porque eu já sei qual é o meu objetivo. E tem sempre as matérias que a gente tem a certeza que elas vão ser cotadas. Em E aí, relação a português, eu deixaria, por exemplo, algumas matérias que podem cair ou não, por exemplo, informática, matemática, um pouco mais próxima, aí sim, para quando sair talvez a com matéria. informações mais concretas, né? Isso. Se bem que a matemática também depende de um estudo bem antecipado, que foi uma disciplina que foi cobrada no último concurso, tá? É possível. É possível, mas aqui a gente tem certeza: português, direito É. constitucional e o ECA. Então, se você quer fazer parte do departamento, já comece os seus estudos. Não espere o edital sair, não espere a banca ser definida, porque, como eu falei, é uma questão de estratégia mesmo. A gente precisa entender que a nossa vida é uma vida corrida, né? Se a gente falar de 5 meses para estudar, se a gente pudesse ficar esses 5 meses imersos, largar a vida de lado e se dedicar 100% é uma coisa. Só que a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Verdade. Qual é a realidade hoje de quem se prepara para concurso? É uma pessoa que trabalha durante o dia e vai estudar à noite, ou só pode estudar no final de semana. Então, é aquela pessoa que precisa de mais tempo para poder estudar. Então, não dá para esperar edital sair. A gente tem que começar o estudo de forma antecipada mesmo. Perfeito. Português, que é a sua praia, efetivamente, a professora de português, domina uma das nossas estrelas aqui da língua portuguesa dentro da Degrau. Aquele programa de 2011 ainda é uma boa referência ou não? E a outra pergunta que eu quero fazer é quais são os tópicos aí que merecem atenção especial, porque assim, são recorrentes, deve cair nessa prova do Degasse. Então, eu não acredito na última prova como referência, como você mesmo salientou, a CEPERJ é uma banca que a gente não acredita que seja a escolhida novamente, por diversos motivos, né? O período em que ocorreu, a distância de tempo é muito grande, então eu não consigo ter como referência nenhuma prova de 2011 para um concurso que acontece em 2023, mesmo que a banca seja a mesma, a gente E era um sabe cargo de nível médio, agora é superior também, né? e era de nível médio, então tem uma série de fatores que não dá. A prova foi muito fácil, então, assim, não dá para a gente contar com essa mesma facilidade. A gente está falando aí de muito tempo, tá? Então, a gente pode tomar como base hoje o português que a gente tem nas provas atuais. Da Investir Polícia Civil, bastante. por exemplo, do Rio? Da Polícia Civil do Rio, por exemplo, é uma boa referência para Uma cargo de boa nível superior? referência, uma boa referência. Você ter ali uma prova que invista bastante. Hoje as provas estão priorizando mais a interpretação de texto. A gente tem visto muitas bancas que trabalhavam 2 ou 3 questões de interpretação de texto, aumentando o número de questões nesse sentido, né? As questões gramaticais estão mais complexas do que naquele tempo. Então, não dá para tomar como referência. A única referência que a gente pode ter da última prova são as disciplinas mesmo, tá? Senão você vai falar assim, eu falei muito isso na época com a galera que foi fazer a prova para a última foi o bombeiro, né? E a gente estava pegando provas anteriores da banca que está realizando o concurso. Assim, olha, mas não toma isso como base, não. Porque a gente tem que levar ao contexto alguns fatores. Por exemplo, a própria concorrência por vaga. Hoje, a concorrência por vaga nos concursos públicos, elas estão bem maiores. Então, você vê um concurso para guarda municipal que antes você não tinha tanta concorrência assim, uma disputa absurda. Então, isso acaba que obriga a banca a aumentar o nível dessa prova. Perfeito, com certeza. Mas, assim, especificamente em relação à parte de interpretação e a parte de gramática, o que os candidatos têm que ter assim, mais cuidado aí, porque são assuntos que merecem bastante atenção? Então, na interpretação de texto, eu sempre falo para meus alunos o seguinte: a gente precisa ter uma visão mais ampla dessa interpretação. Não basta só você ler o texto e entender a história do texto. Você precisa entender como o texto se organiza. As bancas têm cobrado bastante sobre isso. Então, não basta você ler um texto argumentativo e saber que ele é argumentativo. Você precisa saber as partes. Precisa saber o que é uma tese, precisa saber o que é um tema, a diferença de um para outro, o que é um argumento, qual o papel de cada um dentro de um texto. Porque eu posso entender a história, mas se eu não souber como o meu texto se estrutura, eu acabo perdendo boa parte dessas perguntas, né? Então, o que eu sempre falo na questão da interpretação de texto. Já na questão gramatical, existem alguns pontos ali que também são carro-chefe, né, na gramática. O uso dos conectivos é aquilo que é sempre cobrado, né? A
questão das conjunções, os seus valores semânticos, na sintaxe ali também a questão da concordância verbal, a concordância nominal, regência e crase, são os pontos que eles mais cobram. Perfeito. Só para relembrar aqui, o último concurso teve TAF, professora? Não teve TAF. Não teve. Você acha que isso pode ser uma etapa que pode incluir ou não há necessidade do TAF para o agente socioeducativo? Eu acredito que não venham incluir. Perfeito. Das informações que eu tive, até cheguei a fazer algumas perguntas a algumas pessoas que tiveram acesso a essa minuta do concurso, parece que não vai ter TAF, não, mas assim, nada oficial, tá? Eu acredito que não venha a ter. É porque geralmente, como é concurso de área de segurança, muitas vezes ocorre TAF, né? Então as pessoas, né, gostariam de ter essa informação, por isso que eu estou perguntando, né? Embora eu também acredite que talvez para esse tipo de atividade não seja necessário o TAF. Como a gente tem dessa meiuca que eu vou dizer aqui, entre segurança, mas educação, essa parte mais socioeducativa. Exatamente. Eu acredito que não. Perfeito. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final ou uma dica final que você pudesse aí deixar de complemento a tudo aquilo que você falou sobre a carreira e de dicas de estudo para quem vai participar desse concurso. Olha, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: tentem, tá? É algo que é uma carreira muito boa. A gente está falando hoje de uma carreira que te proporciona os vários benefícios que nós já citamos aqui. Então, esse é o grande atrativo, que não é só o vencimento em si, mas tudo que o compõe. É um trabalho que é viciante, ele tem os seus desafios, mas a gente gosta de fazer. É um tipo de carreira que também, como atrativo, te permite ter uma vida, né? Você viver um pouco mais, porque, querendo ou não, como eu falei aqui, plantonista, você trabalhar 24 horas, mas ter a oportunidade de ficar 3 dias em casa, isso é muito bom e que não é qualquer carreira que te permite isso. Então, eu acredito que esse é o maior atrativo, né? A gente poder ficar esses dias, então a gente tem essa chance de se recuperar. Então, preparem-se, estudem, tá? Que vale a pena. Eu aconselho a todo mundo a fazer esse concurso, sim. Show de bola! E assim chegamos ao fim de mais uma edição do DC Entrevista. Maria Alvarenga, muito obrigado aqui por compartilhar sua experiência e conhecimento conosco. Foi um prazer recebê-la aqui e certamente vamos ter a oportunidade de conversar outras vezes ainda. Muito obrigado pela sua participação. Sim. Próxima conversa, quem sabe já com edital aí na rua, com banca definida, né? Exatamente. E é isso. Foi um prazer estar com você, tá? Espero ter ajudado aí, esclarecer um pouco sobre a carreira e até a próxima. Com certeza, não tenho dúvida que você ajudou a esclarecer sobre a carreira e que os nossos alunos e futuros alunos aqui saíram bastante motivados, né, em participar, em estudar para esse próximo concurso. E eu quero informar que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem deseja se preparar para o próximo concurso de agente socioeducativo do Degase, né? Uma oportunidade única aí para conquistar uma carreira sólida, uma carreira, né, significativa, que você pode ajudar a mudar a vida de pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Os interessados aí podem obter as informações no site da Degrau ou ligar para 3970-1015. Eu quero também agradecer a audiência de todos e pedir que vocês que tenham gostado dessa entrevista, compartilhem o link aí com todos os seus amigos que pretendem participar do concurso do Degase. Não deixa de se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, né? E acompanhar aí também as nossas redes sociais, o site de notícias da Degrau Cultural, porque estamos sempre aí postando informações a respeito de vários concursos, inclusive sobre esse aqui do concurso do Degase. Grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.